Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Ó Senhor. Que interessante, eu às vezes observo esses detalhes assim e vejo Deus tem um senso de humor, porque o Brasil está se preparando, e se esse já não parou, para começar as festividades do Carnaval, né? E o Carnaval no Brasil ganha uma conotação cada vez mais desastrosa. O que está em jogo é a mesma coisa que estava em questão na construção de Babel, ou na construção da torre em Babel. A satisfação da própria vontade. Ora, quem em sã consciência, com um olhar lúcido da realidade, não olha para o carnaval e não consegue identificar uma festa da realização do próprio eu. São 4 dias onde se faz o que se dá na telha, vive-se do jeito que se quiser, como se não houvesse amanhã. E eis que a providência de Deus, na entrada do carnaval, nos faz uma proposta: seguir Jesus. Nenhum de nós é obrigado a ser cristão, e nenhum de nós é obrigado a levar adiante as promessas do batismo. É por isso que o Evangelho de hoje, Jesus chama seus discípulos, isto é, aqueles que escolheram segui-lo, mas chama também a multidão, e na multidão tem gente de todo tipo, e fala clara e abertamente: se alguém quer me seguir. Vejam, aqui tem um condicional, se. E se o quê? Ora, se quer seguir Jesus. Para seguir Jesus tem uma condição. E esta condição, ela é exigente. Renuncie a si mesmo. É isto mesmo que você ouviu. Não pode seguir Jesus sem abrir mão do eu. Numa sociedade egocêntrica e justamente por isso egoísta, seguir Jesus é escolher algo absurdo. Porque quer algo mais prazeroso e satisfatório do que fazer as próprias vontades? Do que viver para si mesmo e não ter que prestar contas a ninguém? Renunciar a si mesmo. Esta é a proposta de nosso Senhor. Exigente. Porque aprendemos desde pequeno, e é a grande armadilha de Satanás para nós, que vivemos para sermos felizes. E que a felicidade precisa ser alcançada a qualquer custo. Mas na verdade não entendemos que a felicidade verdadeira só está junto de Cristo. E estar junto de Cristo, meus irmãos e irmãs, é abrir mão de nós mesmos.
Isso não significa que uma vez que nós escolhemos ser cristãos e seguir Jesus onde quer que Ele vá, nós não teremos personalidade, isto é, aquilo que me define enquanto eu. Não é isso. Não é agora entrar numa forma e vai sair todo mundo igualzinho, mas é estar disposto, meus irmãos e irmãs, a fazer a mesma experiência que Maria fez, a colocar a própria vontade em segundo lugar. Caso contrário, nós vamos nos colocar no lugar do Mestre e nos esquecermos que somos discípulos. Seguir Jesus é ir onde Ele vá e não ir onde Ele não vai. E isso marca toda a nossa vida. É saber o que perder para não perder o que escolher. O que nós queremos ganhar? No fundo, quando Jesus olha para a multidão e apresenta a sua condição, a condição de renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, Ele está perguntando para a multidão o que eles querem de fato. E por que eu disse que eu acho interessante que Deus tem um senso de humor? Porque às vésperas do carnaval é a pergunta que o Senhor nos diz: o que você quer de fato? Você quer a minha presença? Você quer uma vida comigo? Ou você quer que eu seja um quebra-galho seu? Que eu seja seu servo, seu escravo, para que você viva uma vida inteira longe de mim? É as nossas escolhas. Não é aqui um discurso moralista, pode, não pode, deve ou não deve fazer. Porque, meus irmãos e irmãs, quando nós estamos decididos, ninguém nos segura, né? Olha aí o carnaval chegando, e vou dar novamente o exemplo do carnaval. Tem gente que está decidida a viver como louco nesse carnaval, e ninguém segura. Não segura mesmo não, e nem vai segurar, porque tomou a decisão lá dentro do coração. Quando nós nos decidimos de verdade, nós percebemos a força da nossa autonomia. Somos senhores de nós mesmos. E se nós nos decidirmos por Jesus, ninguém nos segurará. Aí nós entenderemos que vale muito mais perder oportunidades do que perder a própria vida. Porque o que adianta termos 3 dias de muito prazer, de muita bebedeira, de muita satisfação, e vivermos uma vida inteira frustrados e infelizes? Talvez por isso, de fato, Marx disse que a religião é o ópio do povo. Eu acho que Marx estava equivocado, porque ele não conheceu o carnaval. O carnaval é que é o ópio do povo. Porque as pessoas se hipnotizam. Vivem esses 4 dias como se não existisse passado nem futuro. E mais, vivem esses 4 dias reféns dos seus prazeres mais, desculpe, vergonhosos. Aí se entorpecem, estão de fato num ópio, isto é, fora de si. Tudo está bom, tudo está bonito, vale tudo. E ao final, é interessante o movimento, que aí vem na quarta-feira de cinzas, todos arrependidos, achando que a cinza vai apagar pecado, né? E aí se lembram de Deus. Cuidado. Ser de Jesus não é escolher por Jesus depois de escolhermos por nós mesmos. Ser de Jesus é escolhê-lo mesmo quando optar por Ele é algo que nos custa e nos custa caro. Providencialmente, não só esta leitura foi nos colocada diante das portas do carnaval, mas neste santuário, toda sexta-feira, nós lembramos da Virgem Maria, a Senhora da Piedade. Maria entendeu muito bem o que significa renunciar a si mesma. Quando o anjo a visitou, ela tinha 2 opções: ou fazer a vontade dela ou fazer a vontade de Deus.
E vejam, irmãos e irmãs, não existe via do meio. Não dá para conciliar. Eu vou fazer a vontade de Deus, está um pé lá, né? Na vontade de Deus, e o outro pé na minha vontade. Não dá, porque cai. Aliás, eu até tentei fazer isso, as câmeras não conseguem pegar, né? Mas se eu tirar esse pé e tentar pôr o pé em outro lugar, vai dar ruim aqui. Vai cair. E o tombo vai ser bonito, vai virar meme. Sabe por quê? Porque nós precisamos estar completamente, meus irmãos e irmãs, nas nossas decisões por inteiro. Aí vejam, não é que Deus é o cara chato, que quer tolir a nossa vontade, que quer tolir a nossa liberdade, que não deixa a gente fazer nada do que é agradável, né? Não é isto. É porque ou nós somos dele, ou nós não pertencemos a ele. Não tem como. Deus não trabalha pela metade. Deus não trabalha com coisas dadas ao meio. Ou é tudo dele, ou é nada dele. E Maria entendeu isso. E na nossa vida é assim, né? É muito interessante a gente ter clareza disso, que escolher uma coisa é sempre abrir mão de uma infinitude de outras coisas. E não tem como não escolher. Aqui temos uma psicóloga e ela pode me dar razão, porque não escolher também é uma escolha. A decisão é sempre nossa. E vejam Maria, o anjo apareceu para ela. Maria tinha a Maria ideal, como todos nós temos. Eu tenho o Felipe ideal, o Felipe que eu penso ser o melhor. A Luzia tem a Luzia que ela julga ser a melhor, o Fábio, a Bárbara, você. Maria também. E aí apareceu do nada na casa dela, às 6 horas da tarde, ela preparando para ir dormir, aparece uma criatura no quarto dela e diz assim: alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. E a pergunta fatídica que aquela criatura disse para Maria: o Senhor te escolheu entre todas as mulheres para ser a mãe do Salvador. E aí? O que Maria disse? Olha, seu anjo, eu fico lisonjeada com o convite, mas não vai dar, eu estou com um casamento marcado. José está me esperando, eu gosto muito de José, é um cara bom, respeitoso. Nós vamos ter uma vida tranquila, um moço que vai me dar uma estabilidade econômica, é carpinteiro, conheço a família dele, ele conheceu meus pais, tenho projetos de ter muitos filhos, de viver minha vida aqui pacata, em Nazaré. Obrigado pelo convite. Foi isso que Maria disse? Maria deu uma resposta que nos contraria. Eis aqui, serva é tradução adulterada. Eis aqui a escrava, antila domini, a escrava do Senhor. Sabe por quê? Porque o servo ainda tem vontade própria, o escravo não. O escravo, se o dono diz faz, ele não tem opção de não fazer. Ou ele faz, ou ele morre. Por isso que a escravidão é algo terrível. Porque nós vemos ser feitos assim, horrores. Quando alguém é escravo, ele não tem liberdade para mais nada. Aquela senhora, tão cheia de si, tão cheia de planos, entendeu. Ela precisava renunciar a si mesma. Por isso ela disse: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se como minha a vontade que é dele. Jesus deixa bem claro que para ser discípulo dele, a única condição é ser escravo dele. Porque ou somos escravos de Jesus, ou somos escravos do pecado. Não tem outro termo. É saber de quem que nós vamos querer sermos escravos. Agora, meus irmãos e irmãs, entendam. São Paulo já diz isso claramente numa de suas cartas. Quando alguém é escravizado, nós nos tornamos reféns daquele que nos escravizou. E
quanto em nome de nós mesmos nós nos ferimos e nos matamos. E por causa de quê? Porque eu não quero perder a vida. É o slogan atual. Aproveite a sua vida porque a vida é curta. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu isso, dá um comentário. Eu não posso pedir para levantar a mão, só tem meia dúzia de pessoas aqui. Aliás, nem meia dúzia, tem 3 pessoas na minha frente. Tem metade de meia dúzia. Quem nunca ouviu isso? E é o que a gente aprende muito. E às vezes, meus irmãos e irmãs, com medo de morrer, nós trazemos para nós mesmos a verdadeira morte. Não adianta. Não adianta querer ganhar a própria vida. Só ganha quem está disposto a perder. Aí, meus irmãos e irmãs, providencialmente também nos é apresentado o livro do Gênesis, a construção de Babel, a torre de Babel. Qual que foi o intuito de construir Babel? Um intuito bom? Honrável? Não. O intuito de querer ser grande. E por que Deus olha para a humanidade que quer construir Babel e diz assim: epa, esse trem vai dar ruim. Vamos então intervir e confunde a língua dos homens. Porque Deus percebe que o ser humano não está disposto de fato a ser feliz. O ser humano está querendo viver uma infelicidade de fingir estar vivo, de fingir ser ele mesmo Deus, enquanto na verdade nós somos apenas criaturas, somos apenas servos. A nossa verdadeira felicidade estará junto de Jesus, junto do nosso Criador. Cada vez que a gente constrói torres e a gente conhece muito bem, seja porque temos espelho em casa, seja porque vimos pessoas assim, o que acontece quando nos colocamos no pedestal? Eu acho bonito. Aquela pessoa que não desce do pedestal para nada, né? Dá até vontade de pôr uma velhinha debaixo do pé dela, assim, tão santa que é. É a pessoa que sabe tudo, é a pessoa que tem clareza de tudo, só ela é a correta, só ela é a justa, só ela é a santa. Conhece gente assim? O que aconteceu? Inflou o ego, ai. Se pôs lá nas alturas, não é nem a Osana, está acima da Osana, está lá nas alturas, né? Para fazer a brincadeirinha com a que nós vamos cantar daqui a pouco, Osana nas alturas. Tem gente que é assim, constrói uma muralha. E o que são os tijolos para construir essa muralha? A reputação, a fama, o dinheiro, a família, os bens materiais, a saúde, a juventude. Aí se coloca num pedestal e lá de cima olha tudo e olha todos como o superior. Isto é Babel. Entende por que Deus destrói Babel? Porque nós só conseguimos ter visão de fato das coisas, não quando nós estamos no alto, mas quando nós estamos cá embaixo. O único que consegue ver do alto é aquele que está no alto, é o Senhor. E a nossa vida, meus irmãos e irmãs, se for para construir pedestais, mais cedo ou mais tarde vai terminar num profundo vazio. Muitos já tentaram isso. E muitos conseguiram. Dá gosto de ver que pedestal bonito que fizeram para si. Mas são pessoas profundamente infelizes e vazias. O que nós queremos escolher para nós mesmos? Escolhe Jesus? Então esteja ciente que a primeira coisa que você vai perder para escolher Jesus é você mesmo. Você não se pertence mais. A sua vida não é sua mais. As pessoas que você ama não são sua. Aliás,
outra grande ilusão, a gente achar que alguém é nosso, né? Muita gente sofre terrivelmente. E me desculpe, minha querida mamãe, tomar o exemplo. Ontem, quando eu estava voltando para a serra, eu falei isso com minha mãe, ela ficou até um pouquinho sentida, porque ela veio queixar, mas agora eu vou te perder de novo. E eu falei assim, mãe, me desculpe, a senhora é minha mãe, mas eu nunca fui seu. Não pertenço à minha mãe, não pertenço ao meu pai, e não posso pertencer a mim mesmo. O meu dono é um só, é Jesus, é o Senhor. E se a gente se ilude achando, meu filho é meu, minha esposa é minha, meu marido é meu, meus pais são meus, coitado, que tristeza que você cultiva para si, que dor que você vai cultivar ao ver que a única coisa que você tem realmente que é sua vida, e essa só vai ser felicitada ou cheia de realizações quando você for capaz de perdê-la. Nós não nos pertencemos, somos de Deus. E se a gente não quer ser de Deus, cuidado, o mundo aí fora está doido para querer a vida sua para ele, para te fazer de marionete, de escravo, que enquanto você tiver utilidade, ele vai gostar de você. Mas na hora que você não tiver saúde, aliás, desculpe-me tamanha franqueza, não basta saúde não, na hora que você não tiver mais juventude, basta olhar para o que acontece com os nossos idosos. Me recordo do servo de Deus, Padre Léo, o mundo vai fazer com você a mesma coisa que faz com papel higiênico usado. Vai amassar e jogar fora. É assim. Jesus não ilude ninguém. A porta é estreita, porque é da largura do seu lado aberto. E para passar por essa porta, é necessário abrir mão do fardo mais pesado que nós carregamos. O fardo que se chama ego. O fardo que se chama eu. Só quem está disposto a abrir mão de si mesmo é capaz de não negar a cruz. Sabe por quê? Que a gente quer fugir tanto da cruz? Porque a gente insiste em continuar querendo ser dono do nosso próprio nariz. Porque quando a gente abriu mão de nós mesmos, pode estar difícil, mas a gente não larga a cruz. Porque a gente entende, é com esse traste aqui que eu escolhi como meu esposo. É com essa peste aqui que Deus me deu como minha esposa. É com essas bênçãos que Deus me deu de filho que eu chegarei ao céu. A gente assume para valer as alegrias e tristezas, as dificuldades, os problemas, as alegrias e conquistas, porque a gente não abre mão daquilo que é nosso, da nossa cruz, da vida tal como a vida é, a vida real, sabe? Essa sem filtro, sem cliques e sem postagens, sem likes, a vida tal como a vida é, com seus altos e baixos. Essa é a nossa cruz. Mas a gente só entende isso quando nós queremos de fato e estamos decididos a ser só de Jesus e a dar a vida só por Ele. Que a gente lembre o que nós escolhemos, não só nesse carnaval, mas ao longo da nossa vida, para que a gente não perca o que escolheu. Eu, apesar dos muitos limites, e de vez ou outra insisti em querer ser dono do meu próprio nariz, eu nesta Eucaristia faço uma decisão de seguir a Jesus, custe inclusive a minha própria vida. Onde Ele vai me levar? Não sei. Já me trouxe até para a Serra da Piedade, o que vier depois é lucro. Mas onde Ele vai me levar? Não sei. Só sei de uma coisa: vale muito mais perder a vida por causa de Jesus
do que ganhar o mundo inteiro sem Ele. Que nós saibamos escolher pelo Cristo. Porque apesar da cruz, o fardo dele é leve. Ele não nos olha como objetos. Pelo contrário, Ele anseia pela nossa resposta, porque nos ama e nos olha como realmente somos, como filhos que merecem o céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos